Ora bem, hoje temos vários temas para falar. Portanto, na última aula estivemos a implementar um pouco do Guia Prático 6. Portanto, Guia Prático 6, que é a continuação do anterior, portanto, a continuação da implementação da máquina que vende produtos. Portanto, inicialmente a máquina vendia só um tipo de produto, quer dizer que uma variável do tipo inteiro era suficiente para representar os produtos. Portanto, a máquina que vende produtos tem um milheiro. Nós vimos que a alteração do projeto para adicionar o milheiro, portanto, fez com que fosse necessário ter alguns métodos que existiam na classe dispensa ter também no milheiro, e os métodos da classe dispensa iam delegar as funcionalidades para o milheiro. Depois disso vimos a classe registra. A classe registra é uma classe simples, portanto só para registar os valores, e os métodos de teste acabam também por ser coisas muito simples. Ora, em termos de memória, temos aqui um exemplo do que seria tirar uma fotografia instantânea à memória. Ora, isto porque, portanto, geralmente um diagrama de objetos é com uma fotografia instantânea, porque os objetos ao longo do tempo vão mudando. À medida que a aplicação vai evoluindo, os objetos também mudam. Portanto, quando a pessoa vê um diagrama de objetos, ou são os objetos que existem sempre na memória. Portanto, há certos objetos que existem sempre na memória. Por exemplo, imaginem que estou a chamar o Excel. Portanto, quando o Excel está a funcionar, já existe logo um conjunto de objetos muito grande sempre em memória. Portanto, eu queria tirar uma fotografia a esses objetos todos, então criava um diagrama de objetos. Daqui na classe dispenser, portanto, temos um objeto que é o dispenser vai ter uma referência para um registro. O registro tem duas strings, portanto uma string é uma referência para um objeto, outra para outro objeto. Quando temos tipos de dados primitivos, portanto isso é logo diretamente variáveis para guardar esses valores. Portanto, temos isso nada de especial, e agora vamos então falar de listas. Portanto, a próxima evolução é a máquina que vende produtos passar a ter objetos do tipo produto. Para já é uma coisa muito simples, portanto a classe produto recebe um nome de um objeto, recebe o preço, e depois pode fazer os testes a ver se a classe produto está ou não a funcionar. Portanto, isto para já, a classe produto ainda é uma coisa muito simples. E agora aqui a questão é, afinal, como é que se cria uma lista de produtos ou uma coleção de produtos? Lista de produtos ou coleção de produtos. Vamos só aqui à documentação, Java 8 ArrayList. Java 8 ArrayList. Temos aqui a documentação da classe ArrayList. Portanto, a classe ArrayList tem aqui entre o sinal de maior e menor uma letra E, portanto isso quer dizer que esta classe recebe um determinado tipo de dados. Portanto, quer dizer que pode ser um ArrayList de um determinado tipo de dados, de string ou de produtos ou qualquer outra coisa. Portanto, aqui o E é para ser substituído por um tipo específico. Portanto, a classe ArrayList herda disto tudo, no fim é sempre um objeto, implementa as interfaces, e depois temos por aqui então os construtores, os métodos existentes, add, adicionar um elemento numa certa posição, adicionar uma coleção, adicionar uma coleção numa certa posição, limpar todos os elementos, verificar se contém um determinado elemento, por aí em diante. Temos aqui muitos métodos. Ora, qual é a diferença entre um array e um ArrayList? Portanto, é bom perceber essa diferença. Portanto, se eu tiver um array, portanto, eu tenho uma zona contígua de memória para armazenar valores. Portanto, isto sendo um array. Portanto, se eu quiser guardar números inteiros, é só ir aqui colocando aqui valores. Guardo 3, guardo 44, portanto, a pessoa vai escrevendo os valores que for necessário.
E agora eu coloco a questão, afinal, quais é que são as vantagens e desvantagens de utilizar a raiz? E vão lá, vantagens ou desvantagens de utilizar a raiz. Passar com a raiz é uma coisa ótima e serve para tudo. Ok, portanto, se calhar, sim. Muito bem, mais. Agora estou a querer vantagens e desvantagens. Acho que nós só aprendemos as vantagens. Portanto, é ótimo porque permite guardar valores. Mas se calhar não é o melhor de tudo, porque se calhar inventar coisas melhores, não é? Se calhar já temos coisas melhores do que os arreios. Ora bem, isto tem vantagens e tem desvantagens. Uma das vantagens é, imaginem que eu quero aumentar o array. Se eu quiser aumentar o array, o que é que tenho que fazer? Tenho que criar um array de dimensão superior e copiar os elementos todos. Portanto, eu crio um array de dimensão superior e depois pego neste elemento, copio para aqui, pego no segundo elemento, copio para a segunda posição, copio para a terceira, por aí em diante. Portanto, isso eu quiser aumentar. Se eu quiser diminuir o tamanho do array, tenho que fazer a mesma coisa, crio um array mais pequeno e vou copiando os elementos todos. Ok, portanto, se eu tiver 1 milhão de elementos, começa a ficar lento. Portanto, fica lento porque eu tenho que copiar 1 milhão de elementos. Se eu quiser, por exemplo, apagar um elemento aqui do meio, é impossível apagar um elemento do meio. Portanto, não há operações de apagar elementos do meio, não array. Portanto, é outra desvantagem, outro problema. Portanto, imagina, isto é um array de idades. Ok, portanto, se eu quisesse apagar, colocava a idade -1. Mas isto é um truque, portanto, não é apagar não se consegue. Portanto, às vezes a pessoa consegue dar a volta ao problema, mas não consegue apagar. Consegue desenrascar. Sim, a outra solução era, eu quero apagar este elemento. Sim, uma solução era copiar tudo para trás. Fazer isto. Copia-se para trás, vai-se copiando, ok, mas se eu tiver 1 milhão de elementos, estou com o mesmo problema. Estou com o mesmo problema de que portanto, as operações demoram muito tempo a fazer isto. Portanto, já vimos que isto tem desvantagens. Portanto, não posso aumentar, não posso diminuir, não posso apagar elementos no meio. E o rei, quando a gente precisava desse espaço, Sim. ele fica sempre com o espaço guardado. Mas nós não usamos todo. Sim, fica depois para a verdade, sim. Sim, outra desvantagem. Portanto, se eu reservar um array com 500 elementos, se eu gastar só 3, fica lá o resto tudo a ocupar a memória. Olha, mas tem vantagens. Tem vantagens, por exemplo, em relação ao array list. Agora vamos ver o que é um array list. Ora bem, um array list é uma coisa do género que é: eu tenho um apontador para o array list, como ia ter aqui assim, não é? Uma variável que dá um nome, e depois tenho um bloco de memória, onde, por exemplo, eu posso colocar aqui o número 3, e tenho uma referência para o próximo elemento. Se eu quiser um novo elemento, então coloco aqui o número 44, e tenho uma referência para o próximo elemento, ou nulo, se não existir o próximo elemento. Geralmente os arrays também têm uma referência para o último elemento. Portanto, isto quer dizer que inserir no início ou inserir no fim é fácil, porque eu tenho logo os endereços certos do início e do fim. Portanto, de uma forma geral, os array list permitem inserir no fim e inserir no início de forma eficiente. Portanto, se eu quiser inserir aqui no fim, é fácil. O que é que se faz? Cria-se aqui um novo objeto, coloca-se aqui o novo número, o número 22. Portanto, esta referência passa a apontar para aqui e esta aqui passa a apontar para este elemento. Portanto, apontam as duas para o mesmo sítio e isto aqui fica nulo. Este fica nulo. Se eu quiser remover o do meio, se quiser remover isto, portanto, esta referência, em vez de apontar para aqui, passa a apontar para aqui, para frente. Ok, portanto, agora é trocar aqui referência, portanto, eu posso inserir no meio, posso apagar no meio, portanto, tenho estas operações todas.
um ArrayList é uma classe que tem muitas operações. Ora bem, quando a pessoa compara um com o outro, por exemplo, eu no array eu posso aceder através do índice a um elemento diretamente. Eu quero buscar o elemento que está na posição 10. Ele diretamente vai logo buscar isso porque isto tem um certo tamanho, ele multiplica este tamanho pelo índice e vai ao sítio certo buscar o elemento. Portanto, no array nós temos acesso direto aos elementos, no ArrayList não. Se eu quiser buscar o elemento número 10, eu tenho que percorrer isto tudo até chegar ao elemento número 10. Portanto, o ArrayList tem essa desvantagem. Mas o array tem aqui outra vantagem comparado com o ArrayList. Imaginem que eu quero colocar em memória uma imagem. Uma imagem com os pontinhos. Cada pontinho é um RGB. Ora bem, o array vai ocupar o mesmo espaço de memória da imagem. Portanto, se eu tiver uma imagem de 10 megapixels, eu preciso aqui no array 10 megapixels. O ArrayList vai ocupar o dobro. Porque no ArrayList eu vou ocupar 10 megapixels com estes números, mas vou ocupar outros 10 megapixels quase com essas referências todas para a frente. Estão a ver? Portanto, o array continua a ser útil quando a pessoa quer um conjunto de elementos tudo do mesmo tamanho, geralmente para tipos primitivos o array é ótimo. Para objetos e outras coisas, quando a pessoa quer depois operações de apagar elementos e inserir no meio não sei quantos mais, então ArrayList ou qualquer outra estrutura de dados. Para cálculo matemático, mais vale o ArrayList. Sim, é assim, porque cálculo matemático geralmente ArrayList, portanto, que a pessoa tem uma sequência de números que quer fazer operações, o ArrayList aí é muito mais eficiente. Mais eficiente porque eu quero multiplicar o primeiro pelo segundo, pelo quarto, pelo não sei quantos, e aqui eu tenho acesso direto no ArrayList aos elementos, enquanto que no array, enquanto que no ArrayList não tenho. Portanto, é perceber que o array tem acesso direto aos elementos, portanto, isso geralmente é muito útil. ArrayList não tem, mas no array não posso apagar elementos, no ArrayList posso apagar elementos, no array não posso inserir no meio, no ArrayList posso inserir no meio. Há vantagens e há desvantagens. Portanto, isto não quer dizer que o ArrayList seja a melhor coisa do mundo, mas portanto, é mais uma estrutura de dados. Para quando vocês falarem em estrutura de dados e algoritmos, aí vão falar de outras estruturas de dados e vão perceber que existem estruturas de dados muito melhores para certas operações, depende do que a pessoa também quer fazer. Depende, sim, por exemplo, se eu quiser ter ordenação, se calhar utilizo uma certa estrutura de dados, se quiser uma estrutura de dados que seja eficiente para procurar, então se calhar utilizo uma árvore. Portanto, há depois diversas soluções diferentes de acordo com o que se pretende obter. Então, está visto a diferença entre um array e um ArrayList? Portanto, o ArrayList é uma classe, tem muitas operações, isso quer dizer que para problemas quando a pessoa quer inserir, remover elementos e assim, o ArrayList funciona muito melhor do que um array. Ok, então vimos algumas operações que eu tenho no ArrayList, aqui para remover objetos, remover um índice, inserir uma certa posição, ordenar, fazer splitters, converter num array, por aí em diante. Então temos aqui muitas funções. E agora o guia prático diz que quando quisermos um ArrayList, vamos fazer isto. Vamos criar um objeto do tipo ArrayList e vamos colocar isto numa referência do tipo list. Ok, então isto leva a outra questão, que é, eu quando crio um ArrayList, estou aqui a criar um ArrayList, eu posso pegar neste objeto e colocar numa referência para um ArrayList. Quando crio um ArrayList, será que eu posso pegar nisto e colocar isto numa referência para um object? Será que posso colocar numa referência para um list? Será que posso, portanto, colocar numa referência para um iterable? Será que estas linhas são válidas? Portanto, eu escrevi isto aqui um pouco à sorte. Será que eu acertei nisto ou é mesmo à sorte o que está aqui? Isto para o objeto não é a classe mãe, mas pronto, tudo destino do objeto. Sim. Portanto, essa linha deve estar certa. Sim, esta linha está certa. Portanto, a segunda linha está certa porque todas as classes, por omissão, extendem do object.
Portanto, eu num objeto posso colocar tudo. Portanto, eu num objeto posso colocar um array list que posso colocar qualquer outra coisa. O objeto recebe qualquer objeto. Portanto, não o tipo primitivo, mas qualquer objeto recebe. E agora a terceira linha. Parece que faz sentido. É assim, segundo o enunciado é o que se pretende. O que se pretende é a terceira linha. Segundo aqui o guia, o que se pretende é utilizar essa terceira linha. E as outras linhas, será que também está tudo certo? Será que eu acertei em tudo mesmo? Random access. Random access. Acho que nunca. Sempre parece estranho, parece muito estranho. Acho que nunca ouvi falar, acho que. Sim. Serializable. Já ouviram falar serializable? Será que um array list é serializable? Será que posso fazer a serialização de um array list? Serialização. Ok, também é um termo que já não se fala muito. Mas isto já vem do Java já desde muito tempo e as linguagens todas têm isto de serialização. Que é, eu tenho um objeto, eu quero enviar o objeto para uma máquina remota, de alguma forma tenho que pegar nesse objeto, faço como se fosse uma string, envio essa string do outro lado, a máquina remota recebe a string e faz o processo inverso. Isso é que é a serialização. Portanto, eu poder chamar métodos que estão no outro lado, enviar objetos. Quando digo objetos entre máquinas diferentes, pode ser, por exemplo, entre programas diferentes. Ora bem, isto tudo é válido. Portanto, vamos logo esclarecer isto. Isto tudo é válido. Então vamos lá perceber o porquê. E vamos perceber, afinal, o que é que aqui queremos. Ora bem, porque é que isto tudo é válido? Para já, vamos olhar para aqui. Classe ArrayList extende de AbstractList. Portanto, se extende ao AbstractList, quer dizer que o ArrayList é um AbstractList. Se o AbstractList é um Abstract Collection, portanto o ArrayList também é um Abstract Collection. Portanto, se o ArrayList é um Object, se se extende ao Object, também é um Object. Portanto, Abstract Collection, AbstractList, tudo isto está correto. São certas coisas aqui assim, isto são abstracts. Portanto, isto está correto devido à herança. A mesma coisa aqui com o Object. E agora temos que a classe ArrayList implementa isto tudo. Portanto, se implementa isto tudo, também é deste tipo. Portanto, se implementa um list, que esse querendo também é uma lista. Se implementa um random access, também é tipo random access. Se implementa a serialização, também é deste tipo. Portanto, tudo aquilo está correto devido a isso. Portanto, eu posso colocar isto aqui todo ao lado. Portanto, o que temos por aqui não é mais do que a herança e, além da herança, temos a interface que isto implementa. Ok? Portanto, isto está correto. Então agora, a próxima questão é: qual destas linhas é a mais utilizada? Não, a primeira. Ou a terceira também. Portanto, ou é a primeira ou é a terceira. Portanto, para o object, isto antigamente, se calhar era mais, isto era muito utilizado antigamente, mas agora já deixou de ser utilizado. Tenho copiar a linha número 9, aliás 8. A release. Sim, está igual lá em cima, assim. Ok. Não, são as atividades. Parece mais magnífico. Sim, portanto, as mais utilizadas são estas duas. Aqui, o que a gente recomenda é isto. Esta linha. E agora vamos ver porquê. Porque é esta e não a de cima. Ora bem, para já, list é uma interface. O que é uma interface? Vamos aqui ver o que é list. Está aqui list. Ora bem, uma interface. Vou chamar aqui o BlueJ, que é bom para mostrar aqui estas coisas. Ok, eu já criei aqui interface e tudo. Ora, uma interface. Que é isso que temos aqui? Interface ABC. Eu tenho aqui um método e tenho aqui outro método. Portanto, isto, eu não coloco a visibilidade, não coloco se é público, se é privado, talvez as coisas não coloco. E coloco um ponto e vírgula aqui no fim. Portanto, isto é diferente de eu chegar aqui e fazer isto. Então, se eu abrir e fechar a chaveta, eu estou a implementar um método. E uma interface. Já temos cabeçalhos. Só tem mesmo os mesmos cabeçalhos, portanto só tem mesmo aqui
o que é cada um dos métodos, portanto a declaração dos métodos. O que é que o método devolve, o que é que o método resolve, o que é que o método recebe e o nome do método. Portanto, uma interface é uma lista de métodos que tem que existir. Por exemplo, a interface list. A interface list tem esta lista toda de métodos. Portanto, isto quer dizer que se eu criar uma classe e se eu quiser que a minha classe seja uma lista, portanto, seja uma estrutura de dados do tipo lista, uma estrutura de dados do tipo lista é uma estrutura de dados em que a pessoa consegue inserir no início, consegue inserir no fim, com tempos muito eficientes, consegue fazer certo tipo de operações. Portanto, se eu quiser ter uma classe que tem as características de uma lista, então eu tenho que implementar essa interface. Portanto, se eu tenho que implementar esta interface, eu tenho obrigatoriamente de criar estes métodos todos. Implementar estes métodos todos. Ora bem, e isto tem uma vantagem. Qual é a vantagem? Que vamos já chegar a essa vantagem de utilizar. Antes disso, eu ainda vou aqui experimentar isto. Vou basicamente experimentar isto. Eu vou experimentar tipo isto. Vamos aqui criar um objeto, um array list, fechar isto. Import java.util.asterisco, Ctrl V, produtos 3. Olha, a classe ArrayList, por exemplo, tem o método size. Sim, eu vou só criar aqui outro ArrayList só para ver se tem o método size ou não. Produtos 1. Produtos 1. Vamos ver o que é que isto é. Portanto, um objeto tipo ArrayList tem 0 elementos e depois aqui temos os elementos todos. Portanto, está vazio. Isto é que é um ArrayList. Por exemplo, o ArrayList recebe um construtor. Portanto, eu vou criar aqui produtos 2. Recebe um construtor que é o tamanho inicial. Portanto, se a pessoa inicialmente já sabe mais ou menos quantos elementos quer, pode dar logo este tamanho, que assim ele reserva logo memória para este tamanho. Portanto, em vez de estar a reservar memória aos bocadinhos, pode logo reservar assim memória para muitos produtos. Vamos lá ver. Produtos 2, portanto temos um array vazio e já temos aqui 50 posições para guardar elementos. Estão a ver? Aqui. Vamos agora ali ao produtos 3. Produtos 3. Portanto, mais uma vez temos um array vazio. Portanto não há ainda nada. Ora bem, produtos 1.size, aqui está o tamanho do array, 0. Produtos 3.size, o tamanho deste array não existe. Mas o produtos 3, que é este array aqui, ele está aqui, quer dizer. É este aqui. Porque é que ele diz que não existe? Já fiz chamar, por exemplo, um toString. Portanto, até existe, quer dizer, é um array vazio. Porque é que o size aqui falhou? Não existe o método size dentro do objeto. Portanto, depende da referência. Portanto, apesar de o produto 3 foi criado aqui, portanto, o objeto é um ArrayList, mas nós estamos a utilizar uma variável cujo tipo é object. Portanto, isso estamos a fazer um filtro. Estamos a dizer que nós com esta variável só queremos aceder aos métodos que estão na classe object. É por isso que o toString funciona e este outro não funciona. Certo? Então isso quer dizer que se eu criar isto assim, set para o início, prod 5 ponto, eu posso chamar que métodos aqui, neste caso? Todos os métodos que estão definidos na interface list.
na lista, ok? Por exemplo, agora se for aqui assim, na verdade isto é a interface list, e na interface list temos muitos destes métodos que já vimos no array list. Muitos destes métodos que já vimos no array list. Por exemplo, se eu chamar o size, isto existe porque se chamar, por exemplo, add, adicionar a versão strings, produto 5, ok, temos aqui então portanto, quando a pessoa adiciona 1, eu recebo logo uma memória para 10, é por isso que apareceu logo aqui espaço para 10, ele vai receber a memória logo para 10. Por exemplo, eu posso chamar o add all, também tem aqui um add all que recebe uma coleção. Então vamos lá ver, produto 5, ponto, add all, ao parênteses, arrays, ponto, as list, ao parênteses, new string, um array, chaveta, abc, tdd. Fecho, vou vírgula. Vamos ver o objeto, já tem 3 e tem estes elementos. Ok? Portanto, estou a utilizar o método add-all. O método add-all adiciona uma coleção de elementos e estou aqui a criar um array com 2 elementos. Pego neste array, chamo o método asList da classe arrays no plural, porque este método da classe arrays pega no array, converte isto numa lista, pega na lista e adiciona então esta coleção. Através do método add-all. Ok, isto está a funcionar e então neste momento com esta utilização, portanto criar um array list e colocar isto numa referência para uma lista, portanto, eu tenho basicamente a maior parte dos métodos da classe array list. Portanto, há alguns que não tenho, mas tenho a maior parte deles. Então, afinal, porquê que isto é bom? Porquê é que é bom utilizar esta sintaxe e não outra qualquer? O que acontece é que se eu quiser uma estrutura de dados que funcione como uma lista, o que é o que eu estou aqui a fazer, o que estou aqui a dizer? Portanto, o que estou a dizer é que o produto 5 é uma estrutura de dados que funciona como uma lista. Ora, o que acontece é que se eu quero uma estrutura de dados que funcione como uma lista, eu posso utilizar um array list, posso utilizar um vetor, posso utilizar muitas outras classes. Se eu tiver um programa feito desta forma, se eu quiser mudar a estrutura de dados, é só chegar aqui e faço. Troco o array list por um vetor, tudo o resto fica igualzinho. Não tenho que mudar mais nada. Porquê? Porque eu só estou a utilizar métodos da interface list. Portanto, isso quer dizer que, se ver aqui a interface list, existem estas classes todas que implementam esta interface. Então, está aqui o array list. Portanto, eu posso trocar o array list por um vetor, ou por uma stack, ou por um linked list, ou por qualquer coisa, o resto fica tudo igualzinho. Porque todas estas classes têm os mesmos métodos. Os métodos da interface list. Estão a ver? Portanto, isto é importante. Porque assim facilmente eu consigo mudar de classe, portanto, e tudo fica igualzinho. Portanto, todos os métodos ficam iguais. Isto a seguir vai ser importante quando a pessoa falar de classe abstratas, interfaces, implementações e assim. Portanto, isto vai voltar a aparecer, portanto é importante perceber isto. Ok, isto está, depois se calhar voltamos a isto mais tarde. É este exemplo. Fechar só estas coisas que andam por aqui, deixa eu usar mais. Portanto, esta é a sintaxe que se pretende, portanto, devido a essa razão, portanto, se for necessário mudar o array list por outra estrutura de dados do tipo list, até pode ser uma classe que a gente cria, portanto, uma classe que a gente cria desde que implemente a interface list segue, depois chega aqui, muda para outra classe e todo o código continua a funcionar. Portanto, aqui o que é que se pretende? Pretende-se, portanto, inicialmente a máquina de vendas
só vendia um produto, agora aqui vende vários produtos, é necessário ter uma lista de produtos, que é isso que estamos aqui a fazer, é necessário criar objetos do tipo produto, e depois estes objetos do tipo produto vamos adicionar então a uma lista de produtos. Então, temos aqui, isto é o tipo list, uma lista de produtos, o método é de permitir adicionar um produto, e aí depois podemos então fazer os testes por aí em diante. Ora, e o que temos é uma coisa deste género. Então, temos um array list, internamente ele tem, isto foi mais ou menos o que nós vimos aqui, e vou aqui minimizar isto. Portanto, isto é o objeto do tipo array list, que é este objeto aqui assim. Portanto, o objeto do tipo array list tem internamente um array, que é este que está aqui. Se der um duplo clique, então consigo aqui abrir o array. Portanto, o array list é este objeto, isto tudo aqui assim é outro objeto, é este array aqui assim, e depois em cada posição temos um produto. Portanto, nesse caso, em cada posição temos uma string. Eu criei um array list de strings. Portanto, cada posição vai ter um objeto diferente. Portanto, isto é o que temos aqui representado neste diagrama de objetos. Então, temos um array list, o array list tem internamente um array que cada posição vai ter produtos. Portanto, isto é o que vai acontecer com a máquina de produtos. Ora bem, o método equals, portanto este método equals deve de ser criado em todas as classes. Portanto, sempre que começou a definir uma nova classe, geralmente é útil ter este método equals. Portanto, por exemplo, classe produto, eu queria classe produto. Se eu queria a classe produto, por vezes é útil verificar se dois produtos são iguais ou não. Olha, como é que eu verifico, por exemplo, se dois strings são iguais? Vamos lá ver. Será que ABC é igual a ABC? Será que isto é verdade? É verdade. Será que new string ABC, será que isto é igual a new string ABC? Não, porquê? É um endereço de memória. Sim, Só que para os endereços de memória não é o conteúdo da string. sim, portanto, isto ele olha para o endereço de memória e pega aqui deu verdade. Não foi criado. Ou como não se faz no string, ao fazer no string vai sempre ter um string no novo endereço de memória. Não, é assim, aqui, isto é só uma particularidade do Java, portanto, essas duas coisas deviam dar a mesma coisa, só que o Java, neste caso, otimiza o código e cria só um objeto. A questão é só esta. Portanto, ele aqui, em vez de criar duas strings, ele só cria uma. Por exemplo, eu posso fazer aqui string A, toma o valor da aspas ABC, aspas, ponto e vírgula, A e um ABC. String B, toma o valor da ABC, B, ABC. Portanto, aparentemente, isto vem sendo dois objetos diferentes, mas na verdade é o mesmo objeto. Como é que eu sei que é o mesmo objeto? Eu faço B, toma o valor de outra coisa qualquer. Se eu fizer B, toma o valor de outra coisa qualquer, ele agora vai criar um novo objeto. Portanto B é isto. O A ficou a apontar para o anterior. Aqui não dá porque assim, entretanto, aqui anteriormente isto era o mesmo objeto, portanto, quando eu voltar para o outro, ele retira portanto, a referência para o outro objeto e coloca no novo. Portanto, aqui não dá bem para ver que isso é coisa diferente. Mas se eu até agora eu posso aqui fazer outra vez, que B, toma outra vez da ABC, voltar a colocar isto outra vez do ABC. Ora bem, o A é o ABC, o B é o ABC, A igual a B, dá true. Portanto, ele otimiza aqui, portanto, ele volta a fazer, colocar uma referência outra vez, portanto, volta a pegar no endereço de memória e volta a apontar para o outro objeto. Portanto, se a pessoa quiser comparar objetos, utiliza o método equals. Isso é o que a pessoa deve fazer para comparar objetos, utilizar o método equals. Ora bem, mas agora então eu coloco a questão. Portanto, se eu nunca for chamar o equals,
será que eu devo criar o método equals à mesma? Imagina que eu no código nunca chamo método equals. Será que eu devo criar este método equals à mesma? Ou posso ignorar e não criar o método equals? Esse método está criado. O equals já existe. O equals já existe. Existe onde? Onde é que existe um método equals? Na classe object, ok, muito bem. Portanto, o método equals já existe na classe object. Então, se calhar não é necessário eu estar a criar isto. Portanto, se eu nunca o vou usar, se calhar não preciso de criar. Isso é uma coisa que o método toString. Portanto, se eu nunca chamar o método toString, portanto, não é necessário estar a criar esse método. Acham que é isso? Parece ser assim? Não porque Acho que se criar um equals, se só Sim. for o equals, você pode meter mais coisas, não é? não, assim, aqui a questão nem é colocar mais coisas ou não. A mesma coisa que o toString. Portanto, eu posso ir à classe, eu queria a classe produto. Eu posso lá colocar ou não o método toString. O string devolve uma string. Portanto, eu depois faço o resto do código, nunca chamo o toString. Portanto, tenho ali um toString que não serve para nada. Aparentemente. O que é que acontece? As bibliotecas do Java, não é? Muitas vezes chamam estes métodos de forma automática. Por exemplo, eu tenho um list view, portanto, um objeto para mostrar uma lista. Tenho um objeto gráfico para mostrar uma lista. Envio para lá um array. O que é que ele faz? Por exemplo, envio por exemplo, um array ou um objeto. Se eu enviar um objeto, ele vai chamar o toString do objeto e é essa informação que vai aparecer na lista. Portanto, se eu tiver um array, ele percorre cada um dos elementos do array, chama o toString em cada objeto e é essa informação que aparece na lista. Portanto, isso para mostrar que as bibliotecas do Java muitas vezes chamam estas funções. Chamam estas funções, isto nunca dá erro, porque nunca dá erro porque existe no object. Só que depois o que acontece é que o listView, em vez de mostrar a informação do objeto, vai mostrar arroba, produto, não sei o que, vai mostrar o endereço de memória onde está. Que isso é o que faz o toString da classe object. Ok? Portanto, estas funções são úteis de criar. Porque nós podemos não as utilizar diretamente, mas muitas vezes as bibliotecas já utilizam estas funções. Por exemplo, nós vamos ver outras funções, por exemplo, o compareTo. O compareTo, geralmente as pessoas nunca chamam esse método. Mas se eu fizer um sort, o sort vai chamar compareTo. Certo? E depois a pessoa olha para a documentação, geralmente a documentação nunca diz que o sort vai chamar compareTo. A pessoa nem sabe que isso vai ser chamado. Existe um conjunto de métodos, vamos ver. Tem aqui, que vão aparecer também no guia prático 7, portanto que é bom uma pessoa criar. Portanto, se eu quiser comparar dois produtos, portanto, este método foi gerado automaticamente, portanto aqui podem utilizar o instance of, ou o get class, ou qualquer outra coisa, para ver qual é o tipo de objeto. Aqui a ideia é chamar o método equals com o mesmo objeto, então o object, o que eu recebo aqui é igual ao disso, portanto ele devolve true porque é o mesmo objeto. Se o objeto que eu recebo aqui, se isto não for um produto, portanto, se não for uma instância desta classe, então devolve false. Portanto, se eu tiver a comparar um produto com uma string ou qualquer outro tipo de dados. Se ele chegar aqui ao else, então quer dizer que o que está aqui a comparar são dois produtos. São dois produtos, então tem que ter atenção a isto. Portanto, este método é gerado automaticamente, depois tem que olhar para isto e ver se é necessário mudar ou não. Por exemplo, imagina que eu tenho dois produtos do tipo batatas. Tenho batatas. Só que tenho certas batatas que comprei a 1 euro e tenho outras batatas que comprei a 2 euros. Portanto, eu quando comprei a preços diferentes. Mas quando vou a vender é tudo batatas, é tudo igual. As batatas que me custaram 1 euro são iguais às batatas que me custaram 2 euros. Portanto, se calhar interessa-me só fazer a comparação de nome. Mas afinal, a máquina quando vai vender, vende sacos de batatas de 1 kg e vende sacos de batatas de 5 kg. Portanto, o nome é igual, mas o que diferencia é o peso. Portanto, não quer dizer que afinal o que eu quero comparar, portanto, para mim, dois produtos são iguais se tiver o mesmo nome e o mesmo peso. Portanto, essas coisas depois dependem de problema para problema. Certo? Portanto, quando se gera automaticamente, a gente seleciona quais são as variáveis que quer que apareça aqui, mas tem que ter atenção se realmente é isso que queremos ou não.
Ora bem, está visto o equals, o instance of, o array list também já está mais ou menos visto. O ciclo for each eu falei isto um pouquinho na última aula. Eu posso aqui explicar tudo. O ciclo for each funciona com a interface. Vamos aqui ao array list. Array list com a interface iterable. A interface iterable tem que ter lá dentro um iterador. E basta ver a classe iterador. Ora bem, a classe iterador tem que ter estes dois métodos. As next e next. Portanto, isto quer dizer que quando eu tenho um ciclo for each, eu tenho aqui um ciclo for each. Portanto, para cada elemento S existente nesta coleção, o que é que isto faz? Pega no, portanto, vai aqui ver se existem elementos, se existe elemento, pega no primeiro elemento, coloca no S e executa o bloco. Depois volta aqui, verifica se existem mais elementos. Se existem mais elementos, coloca o próximo elemento aqui e executa o bloco, por em diante. Portanto, o Java o que é que faz é, olha para este objeto, verifica se este objeto implementa a interface iterable, então, verifica se isto implementa a interface iterable. Se implementa a interface iterable, quer dizer que lá dentro tem um iterador, então vai chamar isto de método iterador, e tendo um iterador, então quer dizer que temos estes métodos, as next e next. E então o ciclo for each facilmente é convertido para isto. O que é que faz? Vai aqui à coleção, chama o método as next para saber se existem elementos. Se isto é verdade, quer dizer que existem elementos. Então chama o método next para obter o primeiro elemento, coloca na variável s e depois executa este bloco todo. Está aqui. Volta para o ciclo, volta a perguntar se existe um próximo elemento. Se existir, chama o método next para obter o próximo elemento, coloca no s e executa o bloco. Portanto, isto que temos aqui não é mais do que isto. Portanto, é uma a simplificação aqui disto. Estão a ver? Portanto, aqui o ciclo for each, portanto, não há aqui nada muito escondido. Portanto, depois o compilador pega nisto, transforma numa coisa semelhante a isto e está o ciclo for each implementado. Portanto, temos aqui, o ciclo for each é uma simplificação aqui disto. Portanto, isto depois vai aparecer no trabalho prático, vocês têm que implementar a interface iterable. Na verdade, é implementar depois estes dois métodos, o as next e o next. E o get iterator, um bocado assim de género. Assim, depende depois se pegar na interface iterable ou na interface iterator, portanto uma outro serve ali para os ciclofórios. Ok, está visto, requisitos adicionais, isto depois é para vocês, portanto guia prático, isto para vocês lerem em casa com atenção e resolverem isto, depois se houver dúvidas colocam as dúvidas aqui. Próximo tópico, podemos ir ao TP2. Ora bem, o TP2, este trabalho prático, portanto, isto vai ser explicado em pormenor na próxima aula teórica, portanto para a semana, o professor João Paulo Barros vai explicar isto em pormenor. Eu vou só rapidamente percorrer isto. Portanto, o que se pretende aqui é implementar uma máquina de vendas. A máquina de vendas, portanto, é uma máquina muito mais sofisticada em relação ao que temos aqui, não é? Senão vocês já tinham a solução. Portanto queremos uma coisa um bocadinho mais elaborada. E então que esta máquina de vendas tem um objeto de configuração. Portanto, nós aqui nesta tínhamos um objeto muito simples que tinha a marca, o modelo e ano de fabrico. Mas não, já tem mais coisas. Já tem isto, já tem a password do administrador e tem uma lista dos compartimentos. Uma lista dos compartimentos que é para eu saber quais são os tipos de elementos que posso lá colocar. Pois esses compartimentos já têm certo tamanho, portanto tem compartimentos grandes, compartimentos pequenos, para poder colocar para lá os produtos de acordo com o tamanho dos compartimentos. Iremos então aqui um exemplo do que seria um ficheiro com esta informação. Portanto, se quiser podem pegar nisso, colocam isto dentro de uma string, fazem um split e funciona como um ficheiro. Portanto, um ficheiro não é mais do que uma string com esta informação toda. Portanto, se vocês quiserem fazer, podem pegar isto tudo, colocam numa string e criam este objeto do tipo configuration.
Portanto, isto tem estes dados iniciais, tem aqui a password, portanto, tem aqui o número de, sim, tem o número de compartimentos, portanto, isto vai ter 5 compartimentos, e então temos que o compartimento 1 permite colocar 100 produtos pequenos, que é o tamanho do produto. Por exemplo, o compartimento 5 permite colocar 30 produtos grandes. Sim, depois quando lerem os produtos também tem lá se o produto é grande, se é pequeno, que é para depois colocar no sítio certo. Sim, então o produto tem que ter também esta informação, small, medium ou large, para a gente saber se o produto é grande ou pequeno e colocar os produtos no sítio certo. Mielheiro, portanto, nós até agora tínhamos um mielheiro muito simples que aceitava só moedas. Nós aqui vamos ter 3 mielheiros, um que aceita só moedas, um que aceita moedas e notas, isto em euros, e um que aceita notas e moedas em euros e notas em outras unidades monetárias. Moedas não? Moedas não, Moedas é só euro. moedas é só euros. Mas isto diz aqui alguns, aqui diz alguns que alguns não sabem mais à frente, alguns diz tanto. Isto só aceita moedas internacionais, mas é assim a mesma coisa. Portanto, se vocês forem ao banco, imaginem que vocês vão ao banco trocar dólares. Portanto, vocês foram para os Estados Unidos, depois vieram com o resto de dinheiro, vão ao banco para trocar. Os bancos só trocam notas, não trocam moedas. Portanto, de uma forma geral, os bancos só trocam mesmo notas, portanto... Sim, ao vontade também só dão notas. Os bancos só trocam notas, portanto, os bancos só trocam com a moeda local e o que resta é só notas de outros países. Portanto, é o caso aqui desta máquina internacional também, tem que seguir as mesmas regras dos outros, então também só aceita notas. Sim, senão depois eu vou ao banco com as moedinhas e o banco diz não gasto para nada, não aceito isso. Portanto, a máquina também só aceita notas. Sim, pois quer dizer, para que andar de país em país é lá moedinhas. Internacional, quer dizer, qualquer país. Não, depende, depois aqui à frente até tem um cheirinho, uma lista com as taxas de câmbio, então vocês só utilizam isso. 10, 15. É, só para pai 10, não é assim tanto. Não são muitas. Sim, não é muito, não. Sim, ok, tanto. A pessoa coloca essa informação ou numa string ou num ficheiro e... E aquilo agora depois é aquilo processa tudo. Dinheiro até agora era um número, não é? Se eu enviasse 5, se eu esquecesse uma coisa de 5 era enviar o número 5, agora não, já é um objeto, dinheiro. Então, dinheiro tem um valor e tem unidade monetária. Agora, o dinheiro também é objetos. Sim, o valor é, por exemplo, 5. E depois a unidade monetária é o euro, ou o dólar, qualquer outra coisa. Receber isto, tipo, moedas de euro e notas de... visto. Como é? Receber uma nota de 5 e 3 dólares em moedas. Não, portanto, cada objeto cada objeto A assim. máquina pode receber moedas e notas internacionais, moedas Receber, sim. euros e notas... Sim. É que o enunciado não fala nisso, portanto, se vocês quiserem complicar, podem complicar à vontade. Portanto não. Depois quem vai pagar só tem uma unidade. Sim, portanto, o normal é isso. Sim. Exato, é um melhor. Sim, mas o troco é sempre em euros. O que é que acontece? O troco é sempre na moeda local. Ou seja, tens de fazer a conversão. Troco é sempre euros? O troco é sempre em euros, sim. Isto porquê? Porque o troco é dado em moedas, a maior parte das vezes é dado em moedas. A mais todo tem euros, não pode dar. moedas De outros países, sempre não pode dar moeda de outros países. Não, mas é assim, e geralmente é o normal, que é as máquinas aceitam notas de outros países, mas o troco é sempre no próprio país. Mesmo que as máquinas que fossem normal notas do euro, começam a trocar moedas. Sim. Sim, mas aqui a questão é, pronto, é que imagina, a pessoa vai para um país, vai para os Estados Unidos. Então, enquanto a pessoa está lá, está a trabalhar com moedas e com notas, portanto, se a máquina devolve moeda, não tem problema nenhum para a gente utilizar as moedas para outra coisa qualquer. Ora bem, requisitos essenciais, portanto, definir aqui um conjunto de classes, para vocês veem isto. Ok, temos aqui muitas unidades monetárias, mas não é necessário utilizar isto tudo. Não é necessário todas. Não, pois é só necessário o pedir aqui à frente. Que isto vai pedir aqui à frente, acho que é no requisito 6.
Está aqui, está só a opção de 10 unidades monetárias, não é necessário o resto tudo. Ok, vocês têm aqui. Sim, é só esta, vocês só precisam de utilizar isto. Pronto, mas é assim. Isso, 51, o tipo de 10 é o tipo de notas que há? Este é tipo de notas, sim. Portanto, isto é a unidade monetária. Portanto, se eu quiser fazer a conversão de 1 euro para 1 dólar australiano, portanto, 1 euro vale 1,5 dólares australianos e, portanto, e a máquina só aceita notas de 50, 20 e 10. Portanto, se ver aqui um australiano com uma nota de 100, a máquina rejeita. Overflow. Não é overflow, mas O pronto. utilizador tem que escolher qual é a unidade. Sim. A máquina, por exemplo, se a nota for inválida, ela tem de devolver a nota. Sim, tem que devolver a nota, sim. Portanto, se for uma nota de 100, por exemplo, de 100 dólares australianos, não aceita, é uma nota inválida. Por exemplo, se a pessoa, por exemplo, mete uma nota de 10, Sim. mas no final já não quer nada. Também é nota. Sim, se devolve, sim, se cancelar, devolve. Ou se a pessoa chegar aqui, portanto, a máquina aceita isto, alguém mete aqui uma moeda do Ghana ou qualquer outro país, portanto, a máquina tem que rejeitar, a máquina não conhece moedas desses países. Então, a máquina só conhece o que isto é definido. Portanto, isto aqui assim, por exemplo, pode estar num ficheiro, se está num ficheiro, portanto, vocês leem isto, e o ficheiro pode ter isto, pode ter outra coisa qualquer, portanto, isso não é fixo. Não é? Portanto, vocês leem o ficheiro e até portanto, vai para a memória. Portanto, isto não é fixo, portanto, aqui eu tenho este exemplo, vocês podem trabalhar com isto, mas se o ficheiro tiver mais uma linha, você tem que ler isso. Tem que ler o ficheiro todo, e depois é o que tiver no ficheiro. Portanto, isto é só para exemplo, para exemplificar, se eu der um ficheiro diferente, depois na altura, quando for fazer o teste, portanto, é bom não rebentar para dar um ficheiro diferente. Portanto, desde que a sintaxe seja a mesma, e a sintaxe é o código da unidade monetária, então é sempre 3 letras, um espaço, taxa de câmbio, espaço, e depois entre parênteses retos, as notas válidas. É isso que vai ter o ficheiro. Portanto, que cada linha é sempre igual. E que isto que vocês têm aqui, formato, unidade monetária, espaço, taxa de câmbio, espaço, lista de notas válidas. Ok, temos aqui a super máquina de vendas. É máquina idealizada. Sim, é bom. Sim. Uhum. Acho que foi o professor João Paulo Barros que deu fotos a isto. Ok, então. Portanto, isto é uma hiper deluxe. Portanto, não confundam as coisas. Não confundam as coisas, olhem para o nome. Mas a imagem não está a ranhura para as notas. Está escondido. É Sim. do lado, é do lado. Sim, se calhar esta coisinha aqui assim, ou será que isto é um mostrador? Não sei, até vocês é que têm que. Sim. Sim, portanto, é mais se calhar não mostra tudo, o ângulo não foi o melhor, ou se calhar é de lado, pode ser de lado também. Se calhar só pode não aceitar. Portanto, sim, mas é mesmo aceitar, portanto, vocês vão fazer. Tirar uma super máquina, então tem que aceitar. Ora bem, testes, requisito 2, temos o conjunto de testes, portanto isto em euros aceita notas de 100 euros, já chama da gente nunca as vê, mas aceita, depois aceita moedinhas, ok, depois... Mas isso não é só é capaz de aparecer, o Google é importante, então ele conhece as coisas todas, é capaz de ter muitas. Ok, tem aqui vários testes para implementar, leitura, tem que fala em classes abstratas, fala em interfaces. Eu vou falar um bocadinho nessas coisas todas agora com o guia prático 7. Tem mais testes, leituras das taxas de câmbio, ler isto, relatórios. Portanto, aqui tem que utilizar o streams, utilizar expressões lambda, essas coisas todas que andaram a aprender. Tem aqui um pattern. Estas coisas para o professor João Paulo Barros vai explicar isto em detalhe, portanto, não vale a pena estar aqui a duplicar. Sim, depois não essenciais. Portanto, trabalho prático 2, já o têm, portanto, que é uma máquina um bocadinho mais sofisticada em relação ao que temos aqui. Guia prático 7. Guia prático 7 é
Este endereço está errado, portanto, portanto, isto foi aproveitado dos anos anteriores, este endereço está errado. Portanto, eu já coloquei aqui amarelo, vou depois colocar o endereço certo. Ora bem, tópicos, herança, interface e comparação de objetos. É o que temos aqui. Este aqui é prático 7. Temos que começar com herança. Ora bem, quando temos herança, vamos aqui a uma classe qualquer, experimentar a herança. Já agora vou só aqui fazer uma pausa. Ora bem, as classes podem ter métodos públicos, métodos privados e métodos protegidos. Eu vou colocar aqui o método protegido. Protect método protegido. E ainda pode ter outra coisa que é isto. Não como é para o nome do lado. Sim, vamos alterar o nome. Sim, ora bem, 2, isto vai ser o 3, isto vai ser o 4. Sim, eu segui a compilar. Já alterar o nome dos métodos. Ora bem, público. Público quer dizer o quê? Se um é público, quer dizer toda a gente pode ter acesso. Privado. Só na classe. Só na mesma classe. Se eu não colocar nada, Não funciona. funciona. A compilar, estou a compilar, não tem problema nenhum. Quer dizer, até já compilei por causa de esperar que está tudo certo. Diria que era parecido ao público. Ok, é parecido ao público, muito bem. Realmente é parecido ao público. Mas é diferente do público, é diferente do público. Protected. Espero que deve ser parecido ao privado. Portanto, deve ser parecido ao privado. E agora eu vou aqui retirar isto, porque isto não interessa. Retirar isto. Deve compilar. Okay. Então, tenho aqui estes métodos todos. O primeiro método vai se chamar 1, que é só para ter números todos. 1, 2, 3 e 4. Compilar. Agora eu vou criar um objeto e ver public classe não sei quanto, isto. Isto aqui. Compilar. Daqui 4 métodos vou criar um objeto. Agora vou ver quais são os métodos que estão acessíveis. Vamos lá ver. Product P1 toma o valor de new ponto fecha parênteses, ponto e vírgula. P1 é um objeto do tipo produto, tudo bem. Close. E agora só apanhar o nome do método. Isto. Portanto, este aqui o primeiro é público. Portanto, este primeiro é público. P1 ponto isto, parênteses, fecha parênteses. Portanto, se é público eu posso chamar. O número 2 é privado. Este é o número 2, é privado. 2. Okay, este é privado, não posso aceder. Número 3. 3 é protegido. Consigo aceder. Ok, há algo estranho aqui. Vamos ao 4. 4, o que tem é nada. Consigo aceder. Bem, agora será que isto é tudo igual? Não é. Então é esta tabela que diz. É esta tabela que diz que é. Se o método for público, quer dizer que todos os métodos públicos estão acessíveis dentro da classe. Portanto, eu posso aceder aos métodos da classe. Eu posso aceder em outras classes desde que esteja dentro do mesmo pacote. Eu posso aceder em subclasses, portanto, não precisa de herança, a subclasse tem acesso. E posso aceder também a esses métodos públicos em qualquer outro pacote. Se estiver num pacote diferente, também consigo aceder. Se é privado, eu consigo aceder ao método dentro da própria classe e não posso aceder dentro de outra classe que esteja no mesmo pacote, nem de subclasses, nem de herança, nem no resto de outros pacotes. Se tiver nada, portanto, se não tiver nada, então eu consigo aceder ao método dentro da classe e dentro do mesmo pacote. Estão a ver? Se estiver protegido,
eu consigo aceder ao método dentro da classe, do mesmo pacote, na subclasse e no resto não posso. Portanto, se tiver no pacote diferente já não posso aceder. Portanto, quer dizer que o protected é utilizado para enviar métodos para as subclasses. Portanto, uma das razões, portanto, se a pessoa ignorar aqui os pacotes, portanto, o pacote só vem aqui complicar o problema. Portanto, o protected, na maior parte das linguagens, é para conseguir eu enviar métodos para a subclasse. Portanto, os métodos funcionam como métodos privados para fora, mas a subclasse recebe esses métodos. Então, como é que é a subclasse? A subclasse. A subclasse, portanto, eu vou aqui mostrar, por exemplo, aqui assim, classe book. Ora bem, a classe book está a estender a classe produto. Portanto, a classe produto é a superclasse, a subclasse é esta aqui. É consistente. É a coisa consistente. Portanto, esta aqui é a subclasse, é consistente. Portanto, quando tenho métodos protegidos, portanto, eu consigo enviar métodos do produto para aqui. Mas portanto, aqui é importante portanto, perceber que esta tabela é que dá aqui então, a visibilidade dos métodos de acordo com o modificador que a pessoa utiliza para a visibilidade dos métodos. Ora bem, quando temos a herança, portanto, isto é um relacionamento de E1, portanto, se eu tenho que, neste exemplo, book extende um produto, quer dizer que a classe book é um produto. É o que isto quer dizer. Portanto, quando temos herança, portanto, isto quer dizer que a classe book vai receber todos os métodos públicos da classe produto, vai receber todas as variáveis públicas da classe produto, mas por norma as classes não têm variáveis públicas, a não ser que sejam as constantes, que podem ser públicas. Portanto, de uma forma geral, a classe book o que vai receber é todos os métodos públicos e todos os métodos protegidos da classe product. Portanto, na herança a gente recebe métodos públicos e métodos protegidos. É isso que recebe com a herança. As variáveis, portanto, já me dão conta que as variáveis geralmente são todas privadas. Ora bem, a herança, nós em Java podemos fazer isto. Portanto, uma classe pode estender a outra. E em Java nós temos herança simples. Quer dizer que eu posso criar herança só de uma classe. Portanto, a classe book só pode estender produto. Portanto, não pode estender outra ao mesmo tempo. Enquanto que se isto fosse se é mais, uma classe estende logo de um montão de muitas classes. Portanto, eu tenho logo, isso é herança múltipla. Portanto, eu posso ter herança múltipla em outra linguagem de programação. Aqui eles acharam que era mais simples só ter herança simples. Portanto, é só isso que temos, que é a herança simples. Mas depois, por outro lado, podemos ter implementações múltiplas. Portanto, uma classe pode implementar N interfaces. Isso depois vamos chegar aqui daqui a pouco. Portanto, neste exemplo temos que o livro é um produto. Portanto, o livro extende a classe produto. Portanto, quer dizer que o livro é um produto. E agora coloca-se a questão. Afinal, o porquê de estar aqui a criar aqui esta classe book se eu podia colocar o livro dentro de um produto? Porquê estar a criar a mais uma classe aqui? Vários tipos de livros. Não é para ver vários tipos de livros. Isso é uma coisa, por exemplo, a classe produto pode funcionar como uma classe genérica. Se eu falar de animal, ora bem, animal é uma palavra genérica. Serve para muitos tipos de animais. Certo? Serve para todos. Portanto, como serve para todos, se eu tiver um objeto tipo animal, é difícil eu ali colocar as coisas todas. Portanto, eu não sei se o animal come, se não come, se ele mia, se não mia, se faz qualquer coisa. Se tem 4 patas, ou 2, ou nada, ou qualquer outra coisa. Ora bem, aqui, para já há logo aqui uma razão que é. Portanto, quando a pessoa cria a classe produto, portanto, eu na classe produto eu não vou colocar que o produto tem 20 páginas. Porque o produto pode ser um livro, pode ser um CD, pode ser uma coisa qualquer. Estão a ver? Portanto, há coisas muito específicas que depois não ficam no produto. Depois para simplificar, se dá depois no construtor de
produto não quer tanta coisa. Não há por aí. Sim, é assim, acontece é que o produto é uma coisa tão genérica, portanto, se eu quisesse que o produto pudesse ter um CD, um livro, uma caneta, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, quer dizer que o produto tinha, de repente, era uma super classe para as fotos todas. Tinha lá até os atributos todos, a cor, não sei o quê, não sei o quê, e depois, portanto, a seguir eu quero um CD, se for um CD, tem pistas de música, tem não sei o quê, está coisa realmente diferente de um livro, ou qualquer outra coisa. Portanto, nós não temos uma super classe, tem lá tudo. Portanto, isso é o que ia acontecer com um produto se eu quisesse lá colocar todos os tipos de produtos. Certo? Ok. Portanto, quando temos herança, há aqui uma coisa importante que é, portanto, isto é o construtor da classe book. É importante o construtor chamar sempre o construtor da superclasse, que é este super. Portanto, a classe produto tem lá dentro, tem lá duas variáveis de distância, que é o nome e o preço. Portanto, isso será o preço sem o IVA e sem o preço inicial. E tem o nome do produto. Portanto, quando o livro recebe estes dois valores, envia isto para a superclasse, o resto que é específico do livro, então guarda aqui em variável de distância da classe book. Está percebido? Portanto, é sempre assim, isto é obrigatório, chamar isto. Se a pessoa não chamar isto, o que acontece é que não há ninguém que chame. Portanto, fica sem chamar. Não, a questão aqui não é ir para lá nenhum. A questão é, se a classe produto tem um construtor que inicia variáveis, portanto, ninguém chama isso, ninguém inicia essas variáveis. Certo? Portanto, a pessoa deve manter sempre a sequência toda, portanto, chamar sempre o anterior chama o anterior, para que tudo seja executado. Portanto, isto é importante. Geralmente há sempre aqui uma dúvida que é, eu quando chamo o construtor da superclasse, eu chamo o construtor na primeira linha ou na última linha aqui do método. Quando a gente já está a redefinir o método, pode chamar o método anterior ou na primeira linha ou na última. Ora bem, em relação aos construtores, isto tem que ser sempre a primeira linha. Então, se eu trocarem a ordem, está erro. Então, se eu trocar aqui a ordem, vamos aqui ver um exemplo. Book. Book, tem aqui a classe book, tem aqui um construtor. Então aqui eu vou fazer super, fecha parênteses. Eu não sei se existe um construtor por omissão ou não. Tem aqui coisa a mais. Compilar, close, compilar. É abstrato, sim, apagar estas coisas, tem coisa a mais. Ok, isto não existe. Ctrl 7. Ctrl barra, não aqui nenhum comente. Comente, F8. Compilar. Ok, portanto eu aqui consegui chamar, agora faço int x toma o valor de 1, ponto e vírgula, compilar, funciona. Se eu trocar isto, compilar, diz logo não. Portanto, o construtor, o super tem que ser a primeira instrução do construtor. Portanto, em relação ao super, portanto, isto tem que estar sempre no início. Portanto, o construtor, a primeira coisa que faz é logo chamar o construtor da superclasse. A primeira coisa que tem que fazer. Quando a pessoa está a redefinir métodos, portanto, quando a pessoa tem herança, a pessoa queria herança para quê? Para definir uma classe à custa de outra já existente. Isso é que é a herança. A pessoa cria uma nova classe à custa de uma já existente. Portanto, a pessoa está sempre a criar tudo de raiz. Por exemplo, eu tenho um botão portanto, um botão que a gente dá um clique e não sei o que é. Então, que eu quero, por exemplo, um botão, só que o botão, em vez de ser um botão normal, é um botão redondo, com uma imagem, uma coisa qualquer do género. E coloco lá mais umas brincadeiras no botão. O que é que eu faço? Eu crio uma nova classe, estendo a classe do botão e altero o resto. Altero o que for necessário. Portanto, essa é a vantagem de utilizar a herança. Redefinição de métodos. Quando a pessoa está a redefinir métodos, muitas vezes é útil a pessoa chamar o método anterior. Aí a pessoa pode chamar o método anterior no início, pode chamar o método anterior no fim, pode ser útil não chamar o método anterior. Aí já há muitas possibilidades diferentes. Assim, isso fica sempre uma dúvida qual é a melhor solução.
Por exemplo, quando vocês forem, quando aprenderem a programar para Android, portanto aquilo é necessário muitas vezes estar a redefinir métodos que já existem e podemos estar a chamar os anteriores e nem sempre a pessoa sabe se chama no início, se chama no fim e isso tem que chamar ou não. Portanto, a maior parte das vezes tem que chamar, mas também existem situações em que não é necessário chamar. Um exemplo, vocês lembram de dar um exemplo onde eu redefino um método e não quero chamar o anterior. Imagina, eu tenho uma aplicação, o utilizador dá um clique numa tecla, a minha aplicação recebe essa tecla, o que é que faz? Olha para a tecla e vê se for uma tecla para a aplicação, se for uma tecla útil, então faz alguma coisa. Se não for uma tecla útil, portanto, o evento continua e então depois o Windows faz alguma coisa. Para isso continua para a aplicação, alguns depois sai da aplicação, vai para o Windows, depois o Windows faz alguma coisa. Portanto, a aplicação pode receber a tecla, ao receber a tecla, ou deixa o evento avançar, ou então para ali. Portanto, se for uma tecla específica para a aplicação faz o que for necessário e para, então nesse caso já não é necessário chamar o método que se está a redefinir. Portanto, há situações onde não é necessário chamar os métodos, há outras onde é necessário. Ora bem, portanto, então o que vai acontecer é que no nosso problema vamos ter várias classes. Vamos ter uma classe book que é estende produto, vamos ter uma classe disk que é estende produto, por aí em diante. Depois estas classes têm coisas específicas de cada tipo de produto. Por exemplo, o book tem o editor, lista de autores. O disco tem a quantidade de segundos de música e tem lista de autores. Por aí em diante. Ok, e tem por aqui mais coisas para fazer. E temos mais um diagrama nesse caso, diagrama de classes. Portanto, a classe dispensa. A classe dispensa vai ter 0 ou mais objetos do tipo produto. E isto está aqui a preto porque isto é uma classe abstrata. Eu já escrevi que é uma classe abstrata. Então depois temos que a classe disk é estende produto, a classe book é estende produto. A classe book tem uma lista de autores e a classe disk tem uma lista de autores. Ora bem, o porquê disto ser abstrato? A seguir ao intervalo. Fazer uma pausa e a seguir continuamos. Nós já vimos aqui atrás que se eu pegar num array list, colocar isto numa referência para uma lista, eu só posso chamar os métodos da classe list, nesse caso da interface list, certo? Portanto, se eu quero um array list e colocar isto numa referência para uma lista, eu só posso chamar os métodos da interface lista. A não ser que eu chegasse aqui e fizesse um cast, mas a ideia é a pessoa não fazer cast nenhum. Podia chegar aqui e dizia que queria converter isto para um array list e agora ponto, já posso chamar os métodos todos do array list. Mas geralmente a pessoa não quer fazer isto. Portanto, pego nisto, faço um cast disto tudo, para um array list. Sim. E agora já posso chamar então todos os métodos do array list. Portanto, apesar da referência ser para uma lista, depois posso fazer um cast para os outros tipos todos. Mas geralmente a pessoa não quer fazer isto. A pessoa não quer fazer isto e então o que a pessoa quer é mesmo isto. Só que isto agora vai criar alguns problemas e vamos então agora perceber o porquê de isto ser abstrato. Imaginem o seguinte, o preço do produto é o preço inicial mais a taxa do IVA, certo? Normal. Então que os discos têm 23% de IVA, os livros têm 6% de IVA. Ora bem, quando estou aqui na classe produto, eu quero aqui um método que é o método getPrice ou getFinalPrice, que dá-me já o preço com o IVA. Ora bem, na classe produto, eu não consigo calcular isso. Porque quando eu estou na classe produto, eu não sei se o produto vai ser um livro, se vai ser um disco, se vai ser outra coisa qualquer. Portanto, eu aqui, de forma alguma, portanto, eu não consigo calcular isso, certo? Portanto, é impossível calcular o preço, porque só quando chegar aqui à classe de baixo é que eu consigo saber qual é a taxa específica. Ou uma solução seria
é estas classes enviar os dados para cima, enviar os dados para cima para o produto que eu conseguia calcular. Ora bem, aqui na classe dispenser eu vou ter isto. Isto já posso apagar. Dispenser, isto é uma classe dispenser. Abrir chaveta, agora vou ter aqui assim, private list de product igual a new array list, essas coisas. Ora bem, eu na classe dispenser o que vou ter é isto, e não outra alternativa seria isto. Outra alternativa, vou colocar cá em cima, a alternativa seria eu ter aqui uma lista de disk, portanto isto seria os discos todos, ter uma lista de livros, porém, para cada tipo de produto eu precisava de uma lista diferente. Portanto, se eu tivesse 50 produtos diferentes, 50 listas aqui, certo? Portanto, o que nós queremos não é isto, mas é uma lista que sirva para os produtos todos. Mas só que isto agora tem um problema, que é eu algures aqui assim, quando quiser um produto eu faço product p, toma o valor de products.get, o produto que está na posição 0, mas já agora antes disto eu vou aqui adicionar produtos, products.add new disk. É perceber que eu agora envio os parâmetros que for necessário. Eu não posso criar produtos, porque produtos é uma classe abstrata. Nós plano de trabalho, mais ou menos vamos ter que fazer uma classe produtos e depois uma classe Coca-Cola, uma classe chocolate. Não? Ok, calma aí que Coca-Cola, chocolate. É assim, podia ser, mas segundo o enunciado nós só queremos a classe produto e depois queremos duas classes que vão estender a classe produto, que é drink e food. Portanto, se for comida, essa classe tem tudo que é comidas, a drink tem tudo que é bebidas. Portanto, ainda não vai estar a separar mais. Ainda podíamos ir ao food, então o food pode ser tipos de food, pode ser uns sanduíches, pode ser uns chocolates, pode ser uma coisa qualquer. É uma coisa que as bebidas tinham os chás, os cafés, não? As cervejas, por aí em diante. Era essa parte da minha dúvida, que era depois fazer o extend product, que é para dizer que esse drink ou food é um produto, portanto, tem-se fazer extend product. Sim, então mas é isso para aqui no enunciado? Sim. Posso mostrar aqui o enunciado, quais são os produtos. Produtos. Portanto, os produtos vão ter um nome, preço. Portanto, todos os produtos são objetos de classes que herdam da classe abstract product. Portanto, vai existir uma classe abstrata product e então as outras classes vão estender esta. Os produtos devem ter isto. Portanto, isto tem que estar aqui na classe produto. A classe produto contém os métodos necessários referentes à entidade produto. Portanto, aqui um bocado a gente vai já perceber o que é isto, com um exemplo. As classes eat and drink, eu até tinha colocado food, ok, tudo bem. Havia uma versão antiga que tinha it, e depois troquei para food e pelo visto ficou it, depende das versões. São classes concretas de produtos. Todos os tipos devem implementar esta interface, vamos perceber porquê. Por aí em diante. Então depois temos aqui exemplos. Um Kit Kat custa 1€. Temos aqui uma imagem do Kit Kat. Esta é a data de validade. Isto é do tipo IT,
coisas para comer, tamanho é small, quer dizer que pode ser colocado num compartimento pequeno. 10, portanto, e isso quer dizer que temos 10 produtos deste tipo. E depois igual para os outros. Quando assim, aqui só queremos duas classes. Por acaso pensava que tinha aqui isto como food e não como eats, para comer ou para beber. Tudo bem. Mas é indiferente, portanto isto aqui é indiferente. Portanto, aqui também aparece eat e drink, mas eu tinha isto como food e drink. Não há problema. Agora vamos então continuar para perceber o porquê disto ser uma classe abstrata. Ora bem, portanto, um disco como era de produto, eu posso colocar discos dentro de uma lista de produtos. O livro como era de produtos, eu posso colocar livros dentro de uma lista de produtos. Certo? Todas as classes que herdarem de produto, eu posso adicionar aqui. Depois, para obter um produto, faz assim. Portanto, aqui o tipo que fica aqui deste lado é produto. Porquê? Porque eu não sei se aqui está um livro, se está um disco, se está outra coisa qualquer. Certo? Então, a pessoa não sabe o que está aqui. E agora a questão é que eu quero chegar aqui a fazer p.getFinalPrice e quero obter o preço do produto. int x toma o valor de int ou double, não é importante. Portanto, eu quero fazer isto. Eu tenho uma lista de produtos, vou buscar um produto qualquer aleatório, escolho um número aleatório, vou buscar um produto qualquer aleatório e quero ver qual é o preço do produto. Ora bem, mas isto só funciona se este método existir na classe produto. Certo? Portanto, isso é a mesma coisa aqui com as listas. Quando estávamos aqui com lista era a mesma coisa. Portanto, isso quer dizer que este método tem que estar na classe produto. Ora bem, agora temos um problema que é a classe produto não sabe como fazer o cálculo. Portanto, não sabe qual é a taxa do IVA. Nem eu quero ensinar à classe produto qual é a taxa do IVA. Então como é que a gente resolve isso? A solução é pegar neste método, colocar este método na classe produto e dizer este método é abstrato. Isto é, eu não sei resolver. O método disse isto, mas eu não sei resolver. As classes que estão na classe produto têm que implementar um método abstrato. Certo? E é isso que vai acontecer. Daí, esta classe é aqui abstrata. Quer dizer que esta classe produto vai ter métodos que a classe produto não sabe implementar, porque quem sabe implementar é aqui. São as classes de baixo. Mas o método tem que existir em cima como abstrato, que é para eu poder chamar o método. Para eu fazer isto. Portanto, eu só posso chamar métodos da classe produto se ele aparecer na classe produto. Ou seja, se a classe produto não sabe implementá-los, tem que colocar todos como abstratos. Daí aparecer os métodos abstratos. Ora, portanto, isto será a versão seguinte, e isto vai continuar a evoluir, e depois continua a evoluir para estas classes todas. Portanto, temos um produto, produtos com autores, discos, temos vários tipos de discos. Portanto, isto podia continuar sempre assim. Portanto, estas classes que estão a escuro, portanto, são as classes abstratas. Esta é abstrata porque vai ter alguns métodos, porque na verdade eu vou utilizar só uma lista de produtos, porque é o que está aqui. O dispensa tem uma lista de produtos e não uma lista de produtos com autor, nem uma lista de livros, nem uma lista de CDs. Portanto, quer dizer que o produto vai ter ali que ter muitos métodos abstratos, que é que os vão ser necessários chamar. Mas agora porquê que esta classe, produto com autor, continua abstrata? Porquê que esta é abstrata e já não é uma classe igual às outras, já com tudo implementado? Olha, o que acontece é que assim, uma classe abstrata é uma classe que contém métodos abstratos ou uma classe que herda métodos abstratos e não os implementa. Em princípio, estas duas classes herdaram métodos de produto, em princípio ficam abstratos porque há métodos que ainda não implementam. Só depois a classe baixa é para implementar. É por isso que estas classes continuam abstratas, é só por isso. Portanto, em princípio, não há aqui nenhum método adicional que seja abstrato, que foi adicionado, mas é só porque como herdaram métodos abstratos, a este nível ainda não há informação para implementar o método, então
as classes não implementam o método continua abstrato, a classe continua abstrata. Ok, é isso. Então vamos aqui ver. Portanto, uma classe abstrata é uma classe que tem métodos abstratos. Portanto, o método abstrato é isto. É o método que termina aqui com ponto e vírgula. Portanto, se colocarem abrir parênteses e os parênteses, portanto, isto já é implementação. Portanto, é um método que está implementado, com o corpo vazio já está implementado. Portanto, não pode ter aqui as chavetas. Portanto, tem mesmo ponto e vírgula. E isso onde é que implementamos esse método? Este método depois é implementado numas subclasses. Portanto, o método está aqui, que é para eu ter chamar o método. Eu tenho um objetivo de produto, quero chamar de métodos, portanto só posso chamar de métodos que estão aqui. Portanto, quer dizer que vou existir aqui muitos métodos abstratos. Depois, esta classe é toda esta. Esta classe é toda esta, portanto, eu quero colocar aqui só todos, só que recebo aqui vários métodos abstratos que ainda é impossível fazer o cálculo aqui. Então, quando eu para baixo, por aí em diante. Aqui o book já sabe calcular o preço, então já implementou os métodos abstratos, por aí em diante. E agora, há aqui outra questão que é: enquanto que o método getPrice é um método que é óbvio existir nestas classes, certo? Se eu comprar um videogame, se comprar um filme, se comprar uma CD de música, se comprar um livro, todos eles têm price. Mas agora, por exemplo, imaginem que eu quero saber qual é a duração. Aqui quer saber se é 1 hora, se é 2 horas, quer saber qual é a duração. Portanto, se eu quero saber qual é a duração, eu tenho que colocar aqui um método abstrato, que aqui não sei, não é? Método abstrato, get duration, vou ter a duração. Quando chego ao livro, no livro não há. Isso não existe. Não, o livro não tem uma duração. Então isto que faz é faz um retorno nulo, ou retorno de qualquer coisa. Mas tem que implementar também. Mas tem que implementar. Tem que implementar, mas se calhar implementar aqui como um retorno nulo ou qualquer outra coisa. Então, isso quer dizer que estes métodos, por exemplo, em vez de estar a devolver um inteiro tipo primitivo, pode devolver um objeto da classe integer para poder ter um nulo. Portanto, muitas vezes, assim, aqui os tipos primitivos têm este problema, que é, se eu quiser indicar que aquilo não existe, não há nenhuma forma de dizer isso. Se este tipo, em vez de ser um inteiro, um tipo primitivo, se é um objeto da classe integer, então já posso enviar ou um inteiro ou um nulo. É que podemos pôr isso no vídeo A questão é, se eu coloco aqui um método para obter a duração, um método abstrato, todas as outras classes ou ficam abstratas ou têm que implementar o método. Portanto, isto, o método vai existir aqui, tem lógica, existe aqui, tem lógica, existe aqui, tem lógica, já tem lógica aqui, o jogo não tem duração, já não tem duração, então também retorna nulo, isto ia retornar nulo, isto ia retornar objetos do tipo inteiro. Mas o indicado era fazer o quê? Era pôr o método duração na classe No do caso prazo produto, sim. ou pôr logo nos que é necessário. É assim, o que acontece? Imaginem que a duração só existe nestes dois, certo? Então eu podia colocar só aqui e aqui. O problema todo é que eu quero polimorfismo. Eu quero tratar todos estes produtos como sendo iguais. Portanto, eu não quero depois identificar se isto se é um CD, se é um game, qualquer coisa. Portanto, não quero fazer isso. E como não quero fazer isso, quer dizer que eu, quando estou a trabalhar, só posso estar a trabalhar com produtos. Portanto, eu crio objetos dessas coisas todas, mas depois, quando vou buscar com produtos. Se eu colocar produtos, só posso chamar os métodos que estão aqui. Portanto, se eu colocar aqui os métodos, se eles aqui não existir, não posso chamar o método. O problema é esse. Então, estão a perceber? Ou porquê de ter que ter aqui métodos abstratos? Portanto, se aqui a classe vídeo tiver muitos métodos, vamos aqui ao exemplo. Onde é que estávamos? Estávamos aqui. Ora bem, isto na posição 0 está aqui um disk, certo? O disk. Portanto, imaginem, eu tenho um disco, p.getDuration, para obter a duração do disco. Eu só posso chamar isto se isto existir na classe produto. O problema é esse. Portanto, se eu quiser obter a duração do disco, porque
Eu quero é utilizar todos os produtos como sendo iguais. Isso é que é uma forma de polimorfismo. Que é, eu olho para aquilo tudo e digo, isto tudo é igual, então eu, independente de qual é o produto, eu chamo sempre os métodos todos. Portanto, este método pode existir na classe disk, mas se não existir na classe produto não consigo chamar. A não ser que eu chegasse aqui, então tinha que fazer if p instance of disk. Se P for uma instância do disco, então pego no P, converto o P para um disk, disk D, toma o valor de disk P, converto e agora já consigo obter a duração. Estão a ver? Pronto, eu podia, então tenho aqui o P que é um produto, por acaso é um disco. Portanto, agora se eu quiser obter a duração tenho que fazer isto. Tinha que ver se o P era uma instância do disco, se isto fosse verdade fazia o cast e então obtinha a duração. Só que acontece que agora eu tenho aqui 50 tipos de produtos, tenho que ter 50 ifs. Para verificar se é deste tipo, se é daquele tipo, se é de não sei o quê, não sei quanto, por em diante. Portanto, o que a pessoa quer não é isto. O que a pessoa quer é isto que está aqui. A pessoa chama o método com o produto e depois isto ou devolve um valor válido ou devolve nulo, por exemplo. Uma solução é devolver nulo e dizer para dizer que não existe valor. Então, neste caso, fazia-se double ABC, toma o valor disto. Double com letra maiúscula que é para ser uma classe. Portanto, é melhor fazer assim que a pessoa ter um tipo que pode ser nulo. Portanto, nas outras linguagens, por exemplo, C# tem os tipos primitivos que podem ser nuláveis. Eles dizem que podem ser nulo. Portanto, tenho um inteiro, coloco lá um inteiro que pode ser nulo. Porque, na verdade, a linguagem faz logo a conversão automática entre o tipo primitivo e um objeto do tipo inteiro. Ok, portanto, recapitulando, todos os métodos que eu quiser chamar, eu tenho que estar aqui. Todos vão entrar aqui. Se a classe sabe implementar o método, implementa aqui. Se não sabe implementar o método, coloca como abstrato e depois alguém implementa. Portanto, este é o principal funcionamento da herança e é assim que nós queremos. Portanto, esta que é a grande vantagem da herança, é utilizar polimorfismo com a herança. O vídeo só implementou aqueles métodos que eles acham que faz falta. Certo. Sim, mas acontece é que, como depois eu só quero trabalhar com produtos, tudo isto tem que ficar para o abstrato. O problema é esse. É o que vai acontecer. Portanto, quer dizer que isto aqui vai ter muitos métodos abstratos, alguns que fazem lógica e outros que não. O book tem que implementar todos os métodos que o produto tem. Abstratos têm. Portanto, quer dizer que o book vai implementar, vai ter aqui um método para obter a plataforma do jogo. Get plataforma. Get plataforma, quando é a classe game, isto devolve um valor, quando for o book devolve nulo, e os outros casos devolvem nulo, por causa do género. Isto vai ter que ter aqui métodos todos. E depois os outros também têm que implementar. É assim, fica um bocado esquisito, mas por outro lado permite que eu tenho muitos tipos diferentes e utilizo os tipos como se fosse a mesma coisa. Mas no grupo pode ser, a plataforma pode continuar a desenvolver alguma coisa, pode ser digital. Sim, ok, se interessava, ok, mas isso pode dizer que há objetos onde interessa, há objetos onde não interessa. Mas acho que serve. E em parte tudo dava para. Sim. Portanto, assim, tudo são produtos, portanto, uns têm mais umas especificidades que outras, mas o que acontece é que todos os métodos têm cá para cima. E esses todos implementam-se. Basicamente, Sim, tem que colocar lá em cima, se sim. tivermos uma tabela de base de dados, produtos, mas que mantém as subtabelas, é basicamente a mesma coisa. Temos que criar nessa tabela todas as especificações dos produtos. Há alguns produtos que preenchem. Sim, também, sim, sempre vai dar uma coisa parecida, vai. Portanto, a analogia não é muito má, não. É uma coisa parecida, é com isso. Ok, portanto, temos classes abstratas, portanto, já está mais ou menos percebido o porquê de ter métodos abstratos. Portanto, a pessoa tem métodos abstratos porque precisa de colocar aqui no produto os métodos todos, das outras classes que quer chamar. Portanto, daí ter que existir aqui métodos abstratos. As outras classes são abstratas porque herdam métodos abstratos e não sabem implementar ainda. É por isso que às vezes aparece aqui outras classes abstratas.
Depois, deixem-me lá ver se temos aqui código, que código temos por aqui. Portanto, isto é declarar como método abstrato. Quando o método abstrato, a classe também passa a abstrata. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Produto. Ok, tenho aqui o método abstrato, então tenho que chegar aqui e dizer abstract. Então, também tem que ter aqui. Se não colocarem aqui, ele dá erro. Ele dá erro a dizer que product is not abstract and does not override este método. Portanto, este método aqui abstrato tinha que ser redefinido aqui. Portanto, não podia estar aqui. Portanto, isto tem que ter aqui o abstract a dizer que a classe continua abstrata. Também pode acontecer isto que é, eu coloco a classe abstrata e não há nenhum método abstrato. Também pode acontecer isto. Sem dar erro nenhum. Tem que haver obrigatoriamente um método abstrato? Não. Portanto, é assim, eu posso ter uma classe abstrata que não tem nenhum método abstrato. Qual é a ideia aqui? A ideia é eu não permitir criar objetos deste tipo. Portanto, a pessoa não pode criar objetos de classes abstratas. Portanto, se por alguma razão, eu não quero que ninguém crie objetos deste tipo, havia duas soluções. Uma solução era colocar a classe abstrata, outra solução é colocar o construtor privado. Há aqui duas soluções. Portanto, uma solução era esta. A pessoa coloca a classe abstrata, ok, mas pronto, isto já é a pessoa utilizar o abstract para uma coisa diferente. Portanto, se eu quero evitar que se criem objetos, eu coloco o construtor privado. Esse aqui é o certo. Agora, para fazer isto, já é estranho. Já é um side effect, um efeito lateral. A pessoa pode fazer isso, mas não é o certo. Portanto, a pessoa deve colocar abstrato se realmente houver métodos abstratos. Se houver métodos abstratos dentro da própria classe ou dados. Depois, temos aqui a classe book. E a classe book o que é que faz? A classe book extende um produto. Se extende um produto, tem que implementar os métodos abstratos. Ou então continua abstrata. Portanto, aqui, como não está abstrato, quer dizer que eu tenho que implementar os métodos que eu recebo. Vou só colocar isto aqui ao contrário. Ok, ele diz que falta implementar o método getPrice. Eu tenho que criar este método aqui. Ele está aqui assim. F7, compilar. Ok, e já deixa de ter erro. Portanto, se eu não implementasse o método, então eu tinha que chegar aqui e dizer, portanto, esta classe continua abstrata. Está implementado. Está compilada. Portanto, uma classe que recebe métodos abstratos, implementa e deixa de ser abstrata, ou então não implementa e continua abstrata. Aqui está. Vamos para interfaces. Deixem-me ver aqui o guia, avançar. Isto está interfaces, que é o teu tema seguinte do guia. Ora, interfaces. Interfaces não têm atributos, não têm construtores, todos os métodos são abstratos e portanto não têm corpo. Portanto, uma interface é uma declaração de métodos que têm que ser implementados. Portanto, isto acaba sempre com ponto e vírgula, quer dizer que não tem implementação. Portanto, isto seria semelhante a isto. Portanto, isto seria semelhante a ter uma classe abstract onde todos os métodos seriam abstratos e seriam públicos. Portanto, uma interface é semelhante a isto. Assim, é diferente, mas é uma coisa parecida. Portanto, uma interface é um conjunto de métodos que têm que ser implementados. Obrigatoriamente. Então vamos aqui ver. Imaginem, a classe book extende produtos e implementa estas duas interfaces. Para já temos que a herança é simples, portanto eu só posso herdar de uma classe, mas a implementação é múltipla. Eu posso implementar múltiplas interfaces ao mesmo tempo. Depois, no processo de herança, se eu receber métodos abstratos, eu posso implementá-los ou não. Há esta opção de implementar ou não os métodos abstratos que recebo. Enquanto que
Em relação às interfaces, eu sou obrigatório a implementar tudo. Tudo que está aqui, a pessoa é obrigatória a implementar. Portanto, não tem a opção de não implementar. Ok? Isto tem aqui um bocadinho de diferenças. Portanto, a pessoa tem que implementar tudo o que vem das interfaces. As classes abstratas podem ou não implementar. Compilar isto. Não ter o valor no. Interfaces. Sim, pronto. A pessoa tem que implementar os métodos e depois isto pode devolver nulo, pode devolver qualquer coisa. Depois o que é que faz cada um dos métodos. Portanto, uma interface é parecida com uma classe abstrata onde todos os métodos são abstratos. Então, é só que a classe abstrata pode ter construtor, pode ter outras coisas e a interface não tem nada. Portanto, a interface é só mesmo assim. Portanto, não há aqui public, não há mais nada. Portanto, a pessoa aqui não coloca public, não coloca nada. Portanto, é só mesmo declarar o nome das funções, o que é que a função devolve e o que é que a função recebe. É só isso, é a interface. Então eu vou apagar aqui isto, que já não interessa. Compilar, a interface está. E agora eu vou aqui mostrar uma outra classe. Só fazer aqui uma pausa. Para isso. E eu alterar a classe antes de mostrar. Compilar. Agora já posso mostrar. Ora bem, eu tenho aqui uma classe que eu chamei util. Então esta classe util o que é que faz? Recebe um produto e faz o cálculo do preço final. Afinal, o cálculo do preço final é o preço mais uma margem de lucro mais a taxa do IVA. É isso que eu tenho aqui. E agora a questão é, o que é que este método deve receber? O método deve receber um produto? Ou outra coisa qualquer? Recebe um produto e devolve inteiro. Portanto, o que temos aqui é, recebe um produto e devolve o inteiro. O problema de este método receber um produto é que o método está a receber muitos métodos. Portanto, eu aqui estou a receber muitos métodos, eu faço p ponto, eu tenho muitos métodos, eu tenho todos os métodos que aparecem aqui no produto. Certo? Ora bem, eu faço p ponto, tenho uma lista de 100 métodos, eu desisto. Quer dizer, qual é o método que eu vou utilizar? Não sei. Então eu quero ter aqui alguma coisa que eu faça p ponto e tenho só um método. Assim já sei escolher. É isso que eu quero. Eu quero p ponto e está aqui. Portanto, acabou. O método é este. Portanto, não vais agora estar a mexer nos outros métodos. A ideia é mesmo isso. Portanto, eu faço p ponto, tenho só os métodos que são necessários aqui para isto e acabou. Como é que isso se faz? Faço desta forma. E aí é o preço. Sim, portanto, eu quero saber o preço. Então o que é que se faz? Portanto, eu, em vez de receber um produto, eu vou receber um objeto que tem este método. Get price before tax. Portanto, para obter o preço antes dos impostos. E agora eu vou à classe produto e vou dizer que a classe produto implementa esta interface. Venho aqui à classe produto e digo, então esta classe produto implementa esta interface. Quer dizer que a classe produto tem que ter este método. Ora, e este método, portanto, a pessoa tem já na classe produto este valor, o valor do produto antes de imposto. Então é fácil de implementar isto aqui. Está aqui o valor, então está aqui já o método implementado. Seria tipo isto. Este é o número 1. Compilar. Então tem aqui o método implementado, que é o preço do produto antes de imposto. Close. Portanto, isso quer dizer que, agora vem aqui para o util, eu em vez de receber aqui um produto, eu vou receber um objeto deste tipo. Portanto, o que eu estou aqui a receber, na verdade é o produto, mas a diferença é que eu faço p pontos e só tenho um método. Estão a ver? E assim, eu posso ter outras classes, desde que as outras classes implementem esta interface, funciona. Portanto, isto é uma simplificação, portanto, quer dizer que eu posso criar métodos à custa de interfaces. Ao criar métodos à custa de interfaces, quer dizer que eu estou a limitar a quantidade de métodos que eu recebo aqui, no objeto. Portanto, eu não quero os métodos todos de um produto, mas quero só um ou dois métodos, então posso criar um conjunto de métodos e recebo só esses métodos.
Ok? Está percebido? Portanto, no trabalho há assim coisas parecidas deste género. Basicamente, é a interface que vai buscar o. É assim, esta interface tem um método, tem este método. Certo? A interface tem este método. A classe produto implementa esta interface. Portanto, se se implementa esta interface, tem que implementar este método. É obrigatório. Então, o que acontece é que, se eu aqui escrevesse produto, product, portanto, eu para chamar este método, o método tem que ensinar a classe produto. A mesma. Portanto, tem essa obrigação. Ao ter aqui a interface, ao receber o produto como sendo deste tipo, então acontece é que a lista de métodos é logo reduzida aos que estão aqui, nesta interface. Então só tem um. Portanto, neste caso eu faço p pontos e só tenho um método. Portanto, assim, esta classe deixa de ver tudo o resto que tem o produto. Portanto, não precisa estar a ver. Então, as interfaces são muito úteis nisto. Portanto, a pessoa consegue criar métodos onde os métodos recebem interfaces, quer dizer, só recebem ali meio dúzia de métodos. Não precisa estar a receber. Sim, os realmente são úteis. É por isso que, por exemplo, se a pessoa vai à classe ArrayList, andar para trás, ArrayList, implementa estas interfaces todas. Ora bem, quando implementa a interface lista, temos um conjunto de métodos para funcionar como uma lista. Quando implementa a interface iterable, então temos o asNext e o next, que é para o ciclo for each. Quando implementa a interface serializable, esta interface é um bocadinho diferente. Esta é uma interface de marcação. Portanto, na verdade, esta interface está vazia. Isto é depois a máquina virtual olha para a classe e descobre que existe isto, e então consegue converter um objeto numa string para poder enviar de máquinas para máquinas ou entre processos ou entre qualquer outra coisa. Quando encontra isto aqui, então consegue fazer uma cópia do objeto, duplicar o objeto. Random Access quer dizer que a pessoa consegue. Vamos ver o que é que temos no Random Access. Random Access. Isto acho que tem para um iterador, para pouco mais. E depois, era fazer isto. Por causa daquele do iterator. Era qualquer coisa do género. Portanto, tem lógica as classes para implementar estas interfaces. Isto tem um conjunto de métodos que são úteis para certas coisas. Certo? Portanto, por exemplo, uma delas que eu tenho que implementar é esta. No trabalho tem que implementar esta interface. Portanto, isto é criar ali um conjunto de métodos que depois é útil para os favoritos. Vamos ver que temos mais. Então, temos aqui exemplo, implementação. Portanto, sempre que se implementa uma interface é obrigatório implementar os métodos todos. Classe Object. A classe Object tem um conjunto de métodos. O equals, o hashcode, o toString. Portanto, estes métodos é útil a pessoa a criá-los mesmo que não os utilize, porque depois a biblioteca do Java pode utilizar estes métodos. Uma classe canónica é uma classe que tem estes métodos e tem o compareTo. O compareTo é utilizado, por exemplo, para ordenar, se fizer sorte. O método sorte vai utilizar o compareTo para saber se um objeto está à frente ou atrás do outro, se é menor que o outro. Portanto, o compareTo é importante implementar. Portanto, quer dizer que há aqui uns 4 métodos que é bom implementar nas classes todas. Por exemplo, quando a pessoa cria uma classe, é bom implementar isso para ficar implementada para depois, por exemplo, se a pessoa quiser uma interface gráfica, às vezes esses objetos utilizam aqui esses métodos de forma automática e a pessoa nem sabe que esses métodos estão a ser chamados.